E com o debate agora ao vivo, nós teremos então a participação. Eu gostaria de saber a conexão com o Paulo, tá ok? Perfeito? Ótimo. Por favor, Rafael Gonzalez, por favor, venha conosco aqui, participando também conosco no debate. Temos a participação, então, do Paulo Arbex, da Abra PCH, que estará conosco. Bem, eu vou começar, então. A doutora Suane comentou sobre o aproveitamento, mas ela gostaria de falar um pouquinho mais. Então, a pergunta para a senhora, doutora Suane, quais as barreiras para o aproveitamento energético da biomassa? Para a senhora completar mais o assunto, por favor. Bom, nós precisamos uma legislação mais adequada, nós precisamos discutir, isso já foi falado aqui anteriormente, um pouco mais essa questão da legislação, não apenas para geração distribuída, mas na parte de leilões, por exemplo, nós poderíamos ter leilões regionais ou leilões por fontes, de modo que a gente aproveitasse de forma mais adequada esse potencial de bioenergia. Perfeito. Deixa eu aproveitar, então, perguntar para o Rafael. Rafael, você comentou sobre a complementariedade e também você gostaria de falar mais algo, por favor. Pode ser, Nadal? Por gentileza. Primeiro, eu queria só fazer um comentário a respeito da primeira pergunta. No painel de manhã, eu agora não me recordo quem comentou, creio que foi o Frederico, da BGD do Rio Grande do Sul, da possibilidade disso que a doutora Soni comentou, né, de poder uma concessionária comprar uma energia proveniente, inclusive, do contexto das fontes que permitem a geração distribuída. Então, legalmente, a gente tem condição para fazer isso, o que precisa realmente que isso aconteça, e essa oportunidade poderia ajudar uma série de locais que estão em situação, que podemos dizer, não diria de crise, mas de pré-crise em relação à crise hídrica, né? E nesse contexto eu entendo que as fontes elas têm complementariedade. A gente enxerga isso em outros países, a gente enxerga isso na Califórnia, por exemplo, que tem algumas entidades próprias de gestão de uma série de fontes renováveis, biogás, solar, eólica, no caso lá até maré motriz, entre outras, e tem uma capacidade de se complementar essa fonte para a gente poder ter sucesso. Eu não entendo que há uma expectativa de uma única fonte ser o salvador da pátria para tudo que a gente precisa, né? Obviamente a hídrica ela tem um percentual muito, muito expressivo e importante dentro do nosso país, mas cada vez mais a gente vai ter que ter num ambiente de transição energética pensar na substituição dos combustíveis fósseis, e aí a hídrica faz frente a isso, mas o biogás também faz, o solar também faz, e assim por diante. Essa complementariedade é ela que vai dar resultado para nós. E se me permite ainda mais um ponto, no Sei Biogás a gente tem discutido alguns assuntos ligados ao Power to X, que é usar a energia para transformar em um outro produto que tenha maior valor agregado do que a própria energia, que parece um pouco confuso, mas é uma visão estratégica que a Alemanha e outros países estão tendo na utilização da energia até elétrica, no caso a combinação do CO2, por exemplo, com hidrogênio, e podendo produzir hidrocarbonetos para que possa substituir combustíveis fósseis, possa substituir a química verde, digamos assim. Então essa também é uma linha de tendência dessa complementariedade de todas as fontes. Aí você precisa da solar ou eólica para abastecer uma planta de eletrólise de água para a questão de produção de hidrogênio. Talvez você precise do biogás, porque no biogás tem o CO2, e lá no final você ainda pode ter um diesel verde, né? Essa é a complementariedade da qual eu me refiro. Perfeito, Rafael. Muito obrigado pela resposta. E agora, aproveitando, então, estamos ali na tela com o Paulo. Tudo bem com você, Paulo? Está nos ouvindo bem? Bom dia, tudo bom? Boa tarde, né? Maravilha. Seja bem-vindo, Paulo. A pergunta para você, Paulo, na sua área de atuação, como você vê esse panorama da geração de energia elétrica no Brasil? Por favor. Panorama da discussão em relação à AGD, ao PL 5829? Isso, perfeito. Olha, a gente vê dois pesos e duas medidas, né? Várias associações aí têm atacado violentamente o PL 5829, com projeções assim absolutamente absurdas, né?
projeção, planilha de Excel aceita qualquer negócio, né? Qualidade de uma projeção é diretamente ligada à qualidade das premissas. Se você bota premissa lixo, você tem saída lixo. E é altamente manipulável, né? O setor elétrico não consegue acertar o preço da energia para daqui a um mês, aí apresenta estudos com projeção de 30 anos, por que credibilidade que isso tem? Ninguém olha o histórico, né? E o histórico é o seguinte, o modelo que foi implantado no Brasil nos últimos 30 anos, induzido por esse lobismo desenfreado que se instalou no setor elétrico de grupos de pressão, associações de grandes consumidores, grandes geradores, produziu foi um desastre, né? A gente saiu da energia mais limpa e mais barata do mundo para a quinta mais cara, uma das mais baratas, para a quinta mais cara do mundo em 20 anos. Né? E agora a GD, com 0,6% do mercado, que atingiu 0,6% agora, né? Até 2016 não era nada, não tem nada a ver com isso. É a vilã, é ela que vai quebrar o setor elétrico. Isso é defesa de interesse usando projeção furada para justificar, né? Não consideraram nem os benefícios, os ganhos da GD na conta. Como é que você faz isso, né? Como eu falei lá na palestra, é a mesma coisa que você pegar o balanço de uma mina de ouro, considerar só as despesas, não considerar as receitas, aí que a mina de ouro está dando prejuízo. Pô, assim, até a mina de ouro dá prejuízo, né? Enfim, é um setor de micro, pequeno e médio empresário e consumidor. É um setor, se tem um setor que merece incentivo, é o setor de GD. Só que o grosso dos incentivos do setor elétrico hoje vão 98,4 bi do setor de energia, né? Vão para a indústria do petróleo, para os combustíveis fósseis. Absurdo, né? Absurdo. E não é desse governo, não. Isso aqui está acontecendo há mais de 20 anos. Não tem cabimento a gente fazer uma reforma da Previdência para economizar 10, 12 bi por ano e dar a renúncia fiscal de 98,4 bi todo ano para uma indústria trilionária como a indústria dos combustíveis fósseis. Trilionária, extremamente danosa para o meio ambiente. Nós estamos na contramão da sustentabilidade, na contramão da história, nós estamos fazendo o inverso do que o mundo todo faz. Nós já temos hoje térmicas suficientes para gerar 50% da carga média do setor. Se essas térmicas têm de verdade aí, os 97% de disponibilidade que eles dizem, por que nós estamos com problema? Por que nós estamos com falta d'água? A verdade é que não sei se essas térmicas estão realmente disponíveis, né? Muitas delas no contrato diz o seguinte, para você despachar, o governo é obrigado a informar até 60 dias antes. Em 60 dias a Inês é morta, né? Quem é que planeja despacho com 60 dias de antecedência? Enfim, a GD é boa, acho que nós não concordamos que tem subsídio, na verdade é o contrário, são as distribuidoras que querem ficar com um naco de mais de 60% do valor da energia que os consumidores de GD estão entregando para elas. Perfeito. Eu não estou te ouvindo, desculpa. Perfeito, Paulo. Maravilha. Obrigado pela sua participação. Rafael, a Cibiogás é uma empresa de ciência e tecnologia. Não estou ouvindo. Para encerrar, eu ultrapassei o tempo da resposta, é isso? Perfeito. Já, Paulo, eu volto com o senhor com a próxima pergunta, tá bom? Perfeito? Ótimo. Eu perguntei a você, Rafael, a Cibiogás é uma empresa de ciência e tecnologia. E como você vê, então, o futuro do GD do Brasil, por favor? A gente enxerga que há uma carência realmente de que essa situação da GD se resolva no sentido da regulamentação, né, da lei, etc. O que a gente precisa é que tenha garantia jurídica para que os projetos aconteçam. O que a gente enxerga é que há uma crescida de demanda de projetos nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2, justamente pela iminência de alteração das regras do jogo. E aí, quando você tem a regra do jogo sempre mudando, você tem uma dificuldade também de atrair novos investidores, né? Mas, superado isso, eu tenho a clareza que a GD ela vai ser... Ia participar aí do debate, tá? Ela vai ser cada vez mais pujante, porque ela garante a sustentabilidade. Não tem o que eu fazer aqui, tá? Pode continuar, Rafael, pode continuar.
Não, a GD ela garante uma visão de sustentabilidade do setor, né? Eu elenquei ali uma série de benefícios que é uma questão física. Você pensar da transmissão, da geração de energia para transmissão, para distribuição de energia, e você tem uma capacidade de gerar uma energia local, é uma questão física e de dinheiro, né? Assim, faz sentido o que a gente está discutindo. Tanto que o Paulo até comentou, isso merece, se tem um setor que merece um incentivo, é a própria geração distribuída. Portanto, faz sentido. O que a gente precisa realmente é que seja destravado esses processos para os investimentos acontecerem. E eu entendo que o futuro tem uma expectativa de, na solar, cada vez crescendo mais, e no biogás também há um crescimento interessante, que pode ser uma oportunidade. E pensando em PCH, em CGH, todas as fontes há uma visão complementar. Eu acho que a gente vai enxergar grandes parques geradores aí com diferentes fontes ao longo do nosso país. Perfeito. Eu quero aproveitar a mesma pergunta, passar para a doutora Suane, por favor. Na sua opinião, como que a senhora vê também o futuro do GD no Brasil, por favor? Então, por esse trabalho que nós fizemos para São Paulo, estimando o mesmo potencial para o Brasil, a gente percebe que os potenciais são muito grandes. A vantagem da geração distribuída é que a gente tem uma geração, como o Rafael disse, próxima dos pontos de carga, então muito mais fácil de você interligar, mas é claro que a gente precisa de incentivos suficientes, né? Na Alemanha, por exemplo, se você tem disponível, né, uma potência para suprir na rede, automaticamente a concessionária é obrigada a comprar aquela energia que você tem disponível, né? E, além disso, ela tem a obrigatoriedade de pagar uma tarifa que remunera aquela energia, né? Então, isso são exemplos que a gente poderia adotar aqui no Brasil, até porque, se nós formos levar em conta os impactos das termoelétricas a combustíveis fósseis, que agora vão começar a ser usadas, por exemplo, porque nós estamos num período de escassez de chuvas, né? Não tem nem comparação quando a gente olha o potencial de energias renováveis, né? Que não tem as emissões, os impactos ambientais são menores e a geração ainda é próxima aos pontos de carga. Perfeito. Paulo, está nos ouvindo bem, Paulo? Está ouvindo? Se tiver, ok, eu vou fazer a mesma pergunta para você, Paulo. Como que o senhor vê, então, o futuro do GD no Brasil? Paulo, a mesma pergunta, por favor, como que o senhor vê, então, o futuro do GD no Brasil? Perdão, como eu vejo o quê? Como que o senhor vê o futuro da geração distribuída no Brasil? Olha, vai depender muito do PL 5829. Se o PL 5829 for aprovado, vai haver uma transição gradual, responsável, equilibrada, até pagar 100% da parcela do fio efetivamente devido, que é a parcela de distribuição, do custo da rede de distribuição, que é o que a GD efetivamente usa. Agora, se não for aprovado e for a ANEEL implantar meio que a fórceps aí, a alternativa 5, é a morte da GD. É a morte da GD. E eu acho que nós todos aqui que temos negócios em GD, que temos interesse no setor, precisamos entrar muito forte nesse sentido, junto ao Congresso, e assim, se não funcionar, falando só com o Legislativo e Executivo, falar também no Judiciário, falar também no Ministério Público, onde for necessário, porque não tem cabimento um país como o nosso está dando 98 bi de subsídio para a indústria do petróleo, isentando eólica solar centralizada de imposto de importação, ICMS, IPI, PIS, COFINS, e vim com essa conversa de que a GD vai quebrar o país, a GD está sendo subsidiada com um tal de subsídio cruzado mal explicado. Sabe, o que a gente tem que questionar também a alocação desses custos de transmissão e distribuição. Hoje, o cara vai lá, faz uma linha de 5, 7 mil quilômetros ao longo do litoral do Nordeste para conectar megaparques eólicos, passa o custo dessa linha, que é só para esses parques eólicos, para o sistema como um todo, e aí vem dizer que não, que a GD não quer pagar a parte dela dessa linha, então ela está sendo subsidiada.
Sabe, são essas coisas. O Brasil precisa parar de ser o país das capitanias hereditárias, de uma minoria minúscula de privilegiados, subsidiados, favorecidos e os pequenininhos só entrando bem. Acho que a gente precisa lutar e lutar com todas as forças, aonde for necessário, para acabar com essa farsa que é essa argumentação contra a GD, que a GD vai quebrar o setor elétrico, é uma mentira. É matematicamente impossível um setor com 0,6% do mercado ser responsável pelo aumento da tarifa dos outros 99,4%. Né? Isso aí só não enxerga quem não quiser. Então, assim, tem muito interesse econômico pesado contra isso. As comercializadoras hoje, tem comercializadora de distribuidora com retorno acima de 5.400% ao ano. Nós, da GD, suamos sangue para conseguir dar 10%, 12% de retorno. E vem esse papinho de que o pessoal da GD quer ser pesadamente subsidiado para terem retornos absurdos, quando é justamente o contrário. Os que acusam são os que mais recebem subsídios. Os grandes consumidores não pagam os 3,5 bi ao ano do custo fixo das térmicas, dos quais eles usufruem, e nem o custo de 1.200 por megawatt-hora, a parte do variável, que eles também recebem, por exemplo, à noite, quando uma solar centralizada deles, por exemplo, não pode gerar. Né? Este é o verdadeiro subsídio, esse é o verdadeiro Robin Hood ao contrário, são os associados das associações de grandes consumidores, vamos dar nome aos bois aqui, estou falando de Abrace, estou falando de Anace, só tem grande conglomerado lá, e quando esse pessoal vai para o livre, não paga todos esses custos de segurança do sistema que o pequenininho, o pequeno consumidor do regulado paga para eles. Né? Eles pagam só a parcela ali que excede a parcela do despacho fora da ordem de mérito das termoelétricas. Né? Então, quer discutir subsídio? Vamos discutir subsídio, mas vamos discutir subsídio de todo mundo, de uma forma ampla. É para acabar com todo mundo? Beleza. Taxação, vamos fazer taxação progressiva, pequeno paga menos, o médio paga mais, o grande paga mais. Vamos acabar com todos os privilégios, todos os subsídios, todos os favorecimentos de todo mundo. Não dá para continuar a grande indústria passando custo para a pequena padaria, o pequeno comerciante, o pequeno industrial. Isso não tem, e o pequeno consumidor residencial. Nós temos que ter essa discussão, mostrar isso aí, botar um pouco o dedo na ferida. Se eles podem vir e botar o dedo na ferida, PO6 da GD, custo, subsídio, vamos mostrar o outro lado da moeda, por que não? E se as autoridades que são responsáveis por zelar por isso não zelarem, vamos levar isso aí para o judiciário, por que não também? Eu penso assim, o futuro é brilhante, o mercado está cada vez mais se eletrificando, muita combustível fóssil no Brasil está sendo substituído por energia elétrica, vem aí o carro elétrico, vai vir fogão elétrico, vai vir a substituição de uma série de combustíveis por eletricidade na indústria também. Agora, o que não dá é a gente continuar subsidiando em 98,4 bi a indústria fóssil quando a gente tem uma alternativa muito melhor. Pega esse petróleo do pré-sal, esse gás do pré-sal, exporta ele, pô. Isso aí tem mercado assim. Até do ponto de vista riqueza do país, se a gente tem renovável e fóssil, vamos realizar esse potencial, nós vamos exportar o petróleo, que ele dá para exportar, e vamos abastecer o mercado interno com energia elétrica, porque não dá para exportar energia elétrica, a não ser para país vizinho e tal. Então a gente tem a faca e o queijo na mão, nosso país, né? O que não pode é ficar esses lobbies organizados, esses grandes interesses, iludindo, passando falsas informações para a sociedade brasileira, para ficar atacando quem afete os seus interesses econômicos imediatos. É isso que está acontecendo no Brasil, pô. E não é de agora, mas toda a nossa história é em cima disso, né? Infelizmente. Perfeito. É isso. Perfeito. Paulo, o nosso carinho, o nosso muito, muito obrigado pela sua participação. E agora nós temos uma programação a ser seguida, nós teremos agora o nosso intervalo para o COF. Assim, então, agradeço a participação do Rafael, muito obrigado, Rafael. A doutora Suane também, o nosso carinho. Ao Paulo, muito obrigado também pela sua apresentação, ok? Sempre conosco, obrigado. E agora, senhores, novamente obrigado. Vamos então ao nosso coffee break e daqui a pouquinho, às 16 horas, nós voltaremos com a nossa programação, ok? Por favor, já está servido o café, fique à vontade e já nós voltaremos então.